Questões. Disposições constitucionais. Primeira parte, direito previdenciário. O princípio do caráter democrático da administração da Seguridade Social preconiza que sua gestão será quadripartite, com a participação da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Certo ou errado? Errado. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. A isenção das contribuições destinadas à Seguridade Social é garantida por norma constitucional às entidades beneficentes de assistência social que prestam serviços gratuitos total ou parcialmente, de assistência social, saúde ou educação a pessoas carentes. Essa isenção, no entanto, nos termos da legislação de regência, não se estende à entidade com personalidade jurídica própria, constituída e mantida pela entidade a qual a isenção tenha sido concedida. Certo ou errado? Correto. São isentas de contribuição da Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atentam às exigências estabelecidas em lei. A lei que estabelece critérios para a concessão da isenção atualmente é a 12.101. Na qual preconiza no artigo 30 que a isenção não se estende à entidade com personalidade jurídica própria, constituída e mantida pela entidade a qual a isenção foi concedida. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa privativa do Poder Executivo, destinadas especificamente ao custeio da previdência social do trabalhador, seja ele público ou privado. Certo ou errado? Errado. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Próxima questão. A arrecadação de contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Servidor Público destina-se ao pagamento do seguro-desemprego e do abono, no valor de um salário mínimo por ano, aos empregados que recebem mensalmente até 2 salários mínimos. Certo ou errado? Certo. Constituição Federal, artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 70, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar nos termos que a lei dispuser o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que trata o parágrafo 3 deste artigo. O parágrafo 3 diz: aos empregados que recebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. A Previdência Social brasileira está organizada em 2 sistemas independentes: o denominado regime geral, cuja filiação é obrigatória, abrange todas as atividades remuneradas exercidas por pessoas físicas, ressalvadas as que estejam vinculadas ao regime instituído pelos entes federativos em favor de seus servidores titulares de cargo efetivos, denominados regime próprios ou especiais. Certo ou errado?
Certo. A Constituição Federal prevê dois sistemas de previdência social: o regime geral, previsto no artigo 201, e o regime próprio, cujas regras estão esculpidas no artigo 40 da Carta Magna. Segundo a Constituição, as contribuições das entidades beneficentes de assistência social estão entre as fontes de recursos destinados ao financiamento da Seguridade Social, juntamente com os recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Certo ou errado? Errado. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. A ação do Estado em relação aos planos de previdência privada tem, entre outras, a função de fiscalizar as entidades de previdência complementar e as suas operações e ainda a função de proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Certo. Em conformidade com a Lei Complementar número 109, artigo 3, a ação do Estado será exercida com o objetivo de fiscalizar as entidades de previdência complementar e suas operações, aplicar penalidades e proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. É vedado aos planos de benefícios de instituições de previdência privada de órgãos federais receber recursos da União. Certo ou errado? Errado. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder o do segurado, conforme assegura o parágrafo 3 do artigo 2 da Constituição. O regime de previdência privada tem como característica ser facultativo e de natureza complementar. Certo ou errado? Certo. Conforme dispõe o artigo 202, Constituição Federal, o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Considere que Marília, aposentada, e Lucília, pensionista do INSS, faziam planos para visitar familiares durante o mês de janeiro e, para avaliar sua disponibilidade de recursos financeiros, resolveram tomar a média dos valores dos benefícios que receberam durante o ano para calcular o valor da gratificação natalina que iriam receber. Nessa situação, Marília e Lucília escolheram um procedimento de cálculo errado, pois a gratificação natalina de aposentados e pensionistas tem por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Certo ou errado? Certo. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. O Conselho Nacional da Previdência Social é um dos órgãos de deliberação coletiva da estrutura do Ministério da Previdência Social, cuja composição, obrigatoriamente, deve incluir pessoas indicadas pelo governo, pelos empregadores, pelos trabalhadores e pelos aposentados. Certo ou errado? Certo. Conselho Nacional de Previdência Social, como órgão colegiado, segue o preceito do artigo 194, parágrafo único, inciso 6º, Constituição Federal. Caráter democrático descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. A instituição de alíquotas ou bases de cálculos diferentes em razão da atividade econômica ou do porte da empresa
entre outras situações, apesar de aparentemente infringir o princípio tributário da isonomia, de fato atende ao comando constitucional da equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social. Certo ou errado? Certo. O princípio da equidade na forma de participação no custeio justifica a política tributária que envolve a Seguridade Social. Enquanto micro e pequenas empresas contribuem por meios do Simples, empresas de grande porte pagam mínimo 7 espécies diferentes de contribuições sociais. De acordo com o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, uma das condições para a aposentadoria por idade do trabalho rural é a exigência de que atinja 65 anos de idade se homem ou 60 anos de idade se mulher. Certo ou errado? Errado. Em se tratando de trabalhadores rurais, o requisito etário é reduzido em 5 anos, ou seja, o homem deve atingir 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. A importância da proteção social justifica a ampla diversidade da base de financiamento da Seguridade Social. Com o objetivo de expandir ou de garantir a Seguridade Social, a lei poderá instituir outras fontes de financiamento de acordo com o texto constitucional. Certo ou errado? Certo. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. A seletividade e a distributividade dos benefícios e dos serviços da Seguridade Social referem-se à capacidade individual contributiva dos possíveis beneficiários, que determina a aptidão para usufruir em prestações da Seguridade Social. Certo ou errado? Errado. O conceito abordado na assertiva corresponde ao princípio da equidade na forma de participação no custeio. O princípio da seletividade e da distributividade é dirigido ao legislador, o qual, baseando-se nos riscos e contingências sociais, deverá primar por determinadas coberturas, limitando-as. Como, por exemplo, podem ser citados o alcance e a finalidade do salário-família, bem como os requisitos da concessão do auxílio-reclusão. Os benefícios assistenciais também são regidos e concedidos pelo critério da necessidade. A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar direitos que proporcionem a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, as políticas públicas de ações afirmativas destinadas à população negra, representadas entre outras pelo sistema de cotas para negros, que garante vagas em universidades públicas para o segmento que, durante bastante tempo, foi excluído pelas dinâmicas sociais, são exemplos de atendimento do mandamento constitucional para a Seguridade Social. Certo ou errado? Errado. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Políticas públicas de acesso ao ensino não estão relacionadas à Seguridade Social. A Seguridade Social, destinada a assegurar o direito relativo à saúde e à assistência social, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva dos poderes públicos. Errado. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Na lei, constam dispositivos sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciário relativo ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda e daqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Por meio desses dispositivos, garante-se o acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo e veda-se a estipulação de alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. Errado. A lei disporá sobre sistemas especiais de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência,
desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. O sistema especial de inclusão previdenciária terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. A previdência social, por seu caráter necessariamente contributiva, não está inserida no sistema constitucional da Seguridade Social. Certo ou errado? Errado. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de contribuições sociais. Certo ou errado? Correto. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das contribuições sociais arroladas nos incisos dos artigos 195 da Constituição. Bons estudos e até a próxima.